Pessoal, tudo bem? Falar sobre um assunto polêmico, um assunto bastante polarizado, que é o assunto Neymar, né? Que hoje em dia é, tem aqueles que amam, tem aqueles que criticam, e aí quem ama ele é, passa a te perseguir, passa a odiar, fala que você é isso, que você é aquilo, e é, tem o outro lado também, que são as pessoas que criticam por política. Esse daqui, esse ponto, na minha visão, são menos pessoas que criticam por questão política na imprensa. Todo mundo já sabe quem são essas pessoas. Eu nem dou importância a elas, porque não são opiniões condizentes com o campo, né? Já tem uma grande porcentagem que critica, não é por política, é por talvez conseguir enxergar a realidade, né? Porque tanto quem critica por política, tanto quem elogia, protege por política, não consegue enxergar a realidade do jogador. Então, sou santista, então quando ele voltou para o Santos eu fiquei muito feliz. Pelas entrevistas dele eu pensei que eu veria um Neymar mais comprometido, um Neymar diferente do que ele foi, por exemplo, no PSG, que se machucava e voltava para o Brasil para fazer a recuperação e fazia festa, curtia carnaval, mesmo machucado. É uma cena, não sei se é de 2017 ou se é de 2019, em que ele tava com o tornozelo ali, né? Ele tava com uma botinha, né? Curtindo o carnaval, que beleza, né? E nessa volta ao Santos também, aconteceu dele curtir o carnaval uh, machucado. Foi justamente ali no período da semifinal do Paulistão do ano passado contra o Corinthians, que ele agitou muito ali, provocou o Ariel, tal. Ah, eu vou te eliminar, vou ganhar e tal. Aí não jogou por lesão, o Santos foi eliminado na semifinal do Paulista e depois ele foi curtir o carnaval ali com Rincon, Soteldo e, salvo engano, Baço, né? Então, ali eu não gostei, eu não achei ele muito comprometido. E também tem outras situações nessa segunda passagem pelo Santos que eu não o vi muito comprometido. Mas na reta final de 2025, do ano passado, melhor dizendo, em que ele jogou lesionado no joelho, aí eu sim eu vi um Neymar comprometido. Esse Neymar, se ele seguisse, se ele voltasse dessa maneira que ele jogou a reta final do ano passado e o início desse ano, se fosse esse Neymar comprometido do final do ano passado, aí eu com certeza teria uma opinião diferente dessa convocação que ele teve, porque se você for olhar física e tecnicamente, ele não está bem. Não é o Neymar que possa contribuir para o Hexa, por exemplo. Hoje eu vejo muita gente falar que sem Neymar não tem Hexa, mas segundo várias pessoas, inclusive essas daí, o Neymar não joga bem porque o time do Santos é uma porcaria. Eu concordo que o elenco do Santos é muito fraco, mas o time titular até que não é para ficar na zona do rebaixamento. É um time ali de meio de tabela, não é nada de espetacular, mas também não é tão horroroso como se fosse uma Chapecoense, por exemplo. Então, ele vem muito mal, ele não vem bem tecnicamente, ele não vem bem fisicamente, apesar de achar que nessa temporada ele está melhor fisicamente do que na temporada passada, só que tem uma coisa que
atrapalhou bastante ele nessa temporada, que foi deixar de fazer a cirurgia no menisco para o dia 22, ali 22, 23 de dezembro do ano passado. É uma cirurgia que em torno de um mês o atleta consegue se recuperar e voltar a treinar. Ano passado, o último jogo do Campeonato Brasileiro foi no dia 7 de dezembro. Eu não sei se terminando o jogo já poderia fazer a cirurgia. Talvez tenha de esperar o corpo se recuperar, as articulações se recuperarem para fazer a cirurgia. Mas digamos que ele ficasse 3 dias em descanso. Então, marcasse para fazer a cirurgia no dia 10 de dezembro. O primeiro jogo do Santos na temporada foi no dia 10 de janeiro. E teve alguns dias de pré-temporada, mas não foram tantos dias assim. Se ele tivesse feito a cirurgia no dia 10 de dezembro, ele voltaria a treinar ali no dia 9, no dia 10, no dia 11 de janeiro. Mesmo com a temporada em andamento, ele pegaria parte da pré-temporada junto com o elenco e talvez ali no jogo 5, no jogo 6 do Paulistão, por exemplo, ele poderia já voltar a jogar. Com isso, ele teria mais tempo de ritmo de jogo, ele teria mais tempo para se preparar e teria mais tempo para melhorar os seus números. Gols, assistências, pegar ritmo de jogo. Ele voltaria sem tanta pressa, digamos assim. E não foi o que aconteceu. Deixou para fazer a cirurgia no dia 22, mais ou menos, 22 de dezembro. E ele só foi voltar no último jogo da primeira fase do Paulistão. Voltou ali no segundo tempo e no jogo seguinte, já era o semifinal do Paulista, entrou como titular contra o Novo Horizontino e foi muito mal. Ele deu o primeiro gol de presente para o Novo Horizontino, fez total diferença contra o Santos, né? E só que tem alguns jogos em que ele foi importante mesmo não jogando bem, como contra o Vasco no Campeonato Brasileiro deste ano, que ele fez 2 gols, o Santos venceu por 2-1 ou 2-0, se não estiver enganado, 2-1. E contra o Remo, que ele deu uma assistência muito boa, e a outra ele com um passe abriu o jogo para o Escobar dar assistência para o outro jogador marcar. E ele foi importantíssimo nesses 2 jogos. Só que nessa segunda passagem do Neymar pelo Santos, ele não marcou nenhum gol em clássico. Os números também, se você analisar friamente, se você analisar só o total assim, até que os números não são tão ruins assim. Só que se você analisar friamente, nenhum gol em clássico, poucos gols contra grandes equipes. Então eu vou lembrar do jogo contra o Flamengo no ano passado, que o Santos venceu por 1-0 o gol dele. Vou lembrar desses 2 gols aí contra o Vasco nesse ano. Um gol contra o Inter de pênalti, mas o Santos perdeu esse jogo e ele também não jogou bem. Então são poucos os jogos assim que ele marcou contra time grande. E vários jogos ruins também que ele acabou fazendo, né? Então são poucos os jogos em que ele foi bem, né? E também tem várias polêmicas, né? Ele tem mais polêmicas do que bons jogos nessa segunda passagem pelo Santos, então fica discutindo com torcedor, fica discutindo com o treinador. Teve um jogo contra o Flamengo antes da fase final ali do Campeonato Brasileiro, que ali ele tava dando xerique com todo mundo, com o time, com o treinador. O Santos estava tomando de 3-0 com ele em campo, no Maracanã. O Vojvoda o tirou
ele xingando todo mundo, nem ficou no banco de reservas, foi direto pro vestiário e em 10 minutos, 12 minutos, o Santos fez 2 gols. Ali ficou muito feio para ele, né? Fora as outras discussões também, que ficaram muito feias, né? E se você criticar, você tá errado, você persegue o Neymar e as pessoas precisam entender que tem aquelas pessoas que criticam porque simplesmente não gostam. Então, mesmo que você jogue bem, vai falar que você jogou muito mal. E tem aquelas pessoas que vão te defender sempre, mesmo você jogando nada, vão falar que você está jogando muita bola, que você tem que ir para a seleção, que você é o melhor do mundo e tal. E tem aquelas pessoas que não são apaixonadas e que conseguem enxergar a realidade. Então, eu consigo enxergar a realidade. Eu não tenho paixão, também não tenho ódio. É, se o Neymar, tecnicamente, ele é muito bom jogador. Mas se durante a carreira ele tivesse sido mais comprometido com a profissão, se ele fosse um atleta, não tenho dúvida que, ainda mesmo com 34 anos, e mesmo sofrendo essa grave lesão no joelho, ele ainda estaria em boa forma. Ele estaria rendendo bem, ele estaria bem tecnicamente, estaria bem fisicamente. E não é o que a gente vê do Neymar até desde antes da lesão. Então, eu acho que bateu ali os 30 anos, caiu caiu muito o ritmo dele, físico e técnico. Ele já, na época do PSG, ele já não tinha velocidade, ele perdeu a velocidade, ele perdeu o arranque. Na reta final ali do PSG, ele já tinha perdido a finalização também. Ele não vem finalizando bem, ele não vem fazendo gols, muitos gols. Então, é um jogador que, infelizmente, não teve a cabeça de se cuidar. Se ele tivesse uns 10% ali do comprometimento do Cristiano Ronaldo, com certeza ele estaria melhor com 34 anos. Tem uma foto que é um meme, né? Mas que é real. Cristiano Ronaldo com 33 anos estava conquistando Champions League, sendo artilheiro, jogando muita bola. Neymar com 33 anos estava no Santos ano passado e brigando com a torcida, brigando com o torcedor. Então é assim, são patamares diferentes. Um é atleta, um é comprometido, o outro pode ser até melhor tecnicamente, mas ele não é um atleta. Ele nunca foi muito comprometido. Se ele tivesse sido comprometido, ele teria sido maior do que ele foi. Ele teria sido ganhar a Copa do Mundo, eu já não sei porque também depende do time. Mas se você parar para pensar, em 18 e em 22, o elenco da seleção brasileira era melhor do que esse atual de 26. Aí, em 26, se não conseguiu ser hexa, se não conseguiu ser campeão com a seleção, em 18 e em 22, uma seleção melhor e ele melhor também, física e tecnicamente, porque agora, com uma seleção pior, ele e ele pior também, sem velocidade, não conseguindo driblar, sem físico, ganharia o Hexa. Não faz sentido isso daí. Na minha visão, claro que pode mudar, ele pode jogar bem pra caramba na seleção, a seleção pode melhorar bastante, mas eu não vejo a seleção sendo hexa, com ou sem ele. Eu não vejo. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas eu não acredito que, mesmo que aconteça, que ele vai ter uma grande parcela de contribuição pelo Hexa. Também tem um ponto no ano passado que eles
ele se machucou, não sei se foi nessa lesão da semifinal que ele não jogou contra o Corinthians, ele foi para o Carnaval. Ele conversou com o Santos e o Santos aceitou que ele fizesse a recuperação em casa. Ele não precisaria ir para o clube. Resultado, que esse staff dele também é muito fraco, né? Mas ele foi, ele demorou mais para se recuperar e ele voltou contra o Atlético Mineiro, ainda no primeiro turno do Brasileirão, com 2 cocheiras. Então, salvo engano, a lesão dele foi na coxa esquerda e ele estava com uma cocheira na esquerda e outra na direita. Ele estava com 2 cocheiras. Resultado, além de ter demorado para se recuperar, ainda no primeiro tempo do jogo, ele sentiu lesão muscular. Ali o Santos determinou que ele teria de participar, a recuperação deveria ser feita no clube. Faz no clube e aí depois ele poderia fazer outra parte da recuperação em casa, mas ele teria de fazer no clube. E ele recuperou mais rápido no clube e até que, pelo menos no primeiro jogo, ele não se machucou. Mas falta comprometimento. Então, é um jogador que ele poderia ter sido maior do que realmente foi, ou do que realmente é, né, ainda. Claro que eu vou torcer pela seleção, só que eu não vejo o Neymar sendo um papel fundamental dentro de campo para ser o Hexa, porque ele não é nem 5% do jogador que ele foi. Na minha visão, as pessoas que defendem não conseguem enxergar a realidade e também as pessoas que defendem ele com unhas e dentes e dizem que ele está jogando bem, que ele está bem fisicamente, que ele está bem tecnicamente, que ele ainda é um jogadoraço, é muito ruim pelo que o Neymar foi, porque não é nem 10% do que o Neymar foi. Então, criticar, elogiar esse Neymar é ruim pro Neymar. Então é isso. Tem links na descrição aí de figurinhas da Copa. E é isso. Falou por mais um vídeo aí.